Você já parou para pensar até onde uma pessoa pode ir quando ela decide se afastar de Deus? Em 2 Crônicas 28, a gente vê a história de Acais. Ele não começou no fundo, ele começou com acesso, ele começou com a herança, ele começou com Deus. Mas a Bíblia diz que ele não fez o que era reto diante do Senhor. Ele não só se afastou, ele foi se aprofundando no erro. A palavra de Deus diz que Acais, ele fez imagens para adorar outros deuses. Ele queimou incenso em altares pagãos e chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos no fogo. Olha o nível que alguém pode chegar quando perde o temor de Deus. E não para por aí. A Bíblia diz que por causa disso, Deus permitiu que Judá fosse entregue nas mãos dos inimigos. Eles foram derrotados, humilhados, milhares morreram em um único dia e muitos foram levados a cativos. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Mesmo vendo tudo isso acontecendo, Acais não se quebrantava. Ele não se quebranta. Pelo contrário, o texto diz algo muito forte. No tempo da sua angústia, ele pecou mais contra o Senhor. Ele começou a procurar ajuda em lugares errados. Ele chamou a Síria, fez alianças humanas, pegou coisas da casa de Deus para tentar resolver a situação. E a Bíblia diz, isso não lhe serviu de nada, 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 nada. E aí ele faz ainda algo mais grave. Ele olha para os deuses dos inimigos e pensa, já que esses deuses ajudaram eles, eu vou adorar também. E começa a sacrificar a esses deuses. Ou seja, em vez de entender que ele estava sofrendo por ter se afastado de Deus, ele decide se afastar ainda mais. E o ponto mais pesado para mim é esse. A Bíblia diz que ele fechou as portas da casa do Senhor. Ele não só se afastou, ele bloqueou o caminho de volta. Ele fechou o acesso da presença. E aqui que entra um alerta para todos nós. Cuidado, porque o problema não é só errar. O problema é estar no meio da dor e endurecer o coração e começar a fechar as portas de Deus. Acais não caiu de uma vez. Ele foi se afastando, decisão por decisão, escolha por escolha, até perder totalmente o discernimento espiritual. Mas no meio disso tudo, Deus ainda levanta um profeta, porque Deus sempre fala, sempre alerta, sempre chama de volta. E a pergunta é, você vai ouvir ou vai continuar se afastando? Essa é a pergunta que fica para você. Vamos orar? Senhor, eu não quero perder o discernimento. Eu não quero endurecer o meu coração. Se em algum momento eu comecei a me afastar, mesmo que seja aos poucos, Senhor, me traz de volta. Me dá a sensibilidade espiritual para reconhecer aonde estamos errando, aonde nós estamos nos perdendo, Senhor, aonde nós trocamos a Tua presença por outras coisas. Que nós não sejamos alguém que no meio da dor se afasta ainda mais, mas que eu seja alguém que volta, que se humilha e que se rende a Ti, Pai. Abre novamente, Senhor, todas as áreas da minha vida que foram fechadas para Ti.
e que eu nunca perca o temor da tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro e muito obrigada, Senhor. Amém.